Bem-vindos ao nosso canal no Spotify. Você ouvirá neste momento uma reflexão bíblica com o pastor Rainerson Israel. Deus abençoe sua vida e fale ao seu coração. Queria convidar você a um texto singelo da Palavra de Deus, em Marcos 15:33. Apenas um fragmento deste verso. Marcos 15:33. Diz a Palavra de Deus: chegada a hora sexta, meio-dia, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona, que foi a hora em que Cristo expirou. Ele deu um grande brado e expirou. Do meio-dia às 3 horas da tarde, houve trevas sobre toda a terra. Irmãos, eu não sei se vocês conseguem captar o sentido desse verso. O caminho de Jesus sempre foi o caminho da cruz. Hoje nós estamos comemorando o Domingo de Ramos, na tradição cristã, católica, luterana, anglicana. Celebramos hoje o Domingo de Ramos, o domingo que antecede o domingo da Páscoa. Estamos entrando na Semana Santa. Essa celebração, ela é a mais importante do calendário cristão. Percebam comigo, o caminho de Jesus para o Gólgota não foi um caminho simples. O caminho de Jesus para o Calvário não foi um caminho simples. Eu gosto de contrastar este caminho com o caminho de Abraão para o Monte Moriá. Lá em Gênesis 22, o que nós temos é a narrativa de um pai que recebeu uma grande promessa. Através de seu filho, de sua descendência, ele seria o pai de uma grande nação. Mas Deus pediu o seu filho, o filho da promessa, Isaque. E a gente não se atenta para algumas narrativas, porque nós temos a mania de lê-las com uma certa sequidão em nossos corações. A gente não se coloca dentro das narrativas. E Deus tem insistido comigo: Rainerson, você precisa se colocar dentro das narrativas, dentro dos dramas. Então, pense comigo, 3 dias, 3 noites foram o caminho de Abraão para o Monte Moriá. Percebam os assaltos psíquicos pelos quais Abraão passou ao atravessar 3 dias com uma certa convicção de que ele teria que imolar o próprio filho. Eu sou pai de 3 filhos. Quem é pai sabe ler a narrativa de Gênesis 22. Não é simples. Abraão caminhou 3 dias. Imagine ouvir do próprio filho: pai, aqui está o fogo, a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Imagine amarrar o próprio filho numa mesa de sacrifício. Eu contrasto o caminho de Jesus para o Gólgota, para o Calvário, para a cruz humilhante, excruciante, dolorosa, com o caminho de Abraão em Gênesis 22. Mas há um contraste muito sério, eu queria que vocês prestassem bastante atenção. Há na teologia sobre a Santíssima Trindade uma expressão, pericorese. Vamos repetir? Pericorese. Você vai sair daqui com essa expressão. Pericorese é uma das metáforas mais incríveis para entender a Santíssima Trindade: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Pericorese pode ser traduzida por interpenetração, mútua habitação, dança ao redor. A pericorese descreve a relação íntima entre as pessoas da Trindade.
a relação que o Pai, o Filho e o Espírito Santo nutrem de eternidade em eternidade. Jesus disse assim: eu e o Pai somos um. Percebam a unidade bela, belíssima, a intimidade que o Pai nutria com o Filho e que ambos nutriam com o Espírito de Deus. A pericorese significa que cada pessoa da Trindade habita nas outras sem se confundir com elas. Jesus disse em João 14: eu estou no Pai e o Pai está em mim. Eu estou no Pai e o Pai está em mim. Há uma unidade perfeita, uma comunhão perfeita, íntima entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nenhuma das pessoas age isoladamente. Não, eles estão sempre em cooperação mútua, em plena comunhão. Santo Agostinho diz assim: cada um está em cada um, todos em cada um, e cada um em todos, e todos são um. Percebam a unidade, a comunhão, a intimidade entre o Pai, Filho e Espírito Santo. A partir dessa ideia, eu preciso afirmar que o caminho para o Gólgota foi um caminho do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Os três sentiram a dor do Calvário. Os três sentiram a dor dos escárnios, dos cuspes humilhantes. Os três sentiram a dor de abandonar o próprio Filho na cruz do Calvário. De Cesareia de Filipe até Jerusalém, por 3 vezes Jesus disse claramente aos seus discípulos: o Filho do Homem, Ele mesmo, será entregue aos principais sacerdotes e eles o condenarão à morte. Irmãos e irmãs, a cruz não surpreendeu o Pai. A cruz não surpreendeu o Filho. A cruz não surpreendeu o Espírito Santo. Não foi um evento aleatório no calendário humano, não. Desde a concepção virginal de Jesus no ventre de Maria, a mulher bem-aventurada, desde essa concepção, Jesus sempre caminhou drasticamente, dramaticamente para a cruz do Calvário. O caminho que era de todos nós foi substituído por Jesus Cristo, que sofreu em seu próprio corpo, em sua própria pele, a dor da crucificação. Lá no jardim do Getsêmani, em Marcos 14, nós temos uma cena privilegiada, um olhar privilegiado, pois lá naquela narrativa, Jesus ora dizendo: Paizinho, Abba. Sabemos pela literatura que esta era uma oração íntima, um balbuciar infantil. Em Gálatas 4, Romanos 8, somos informados que os que oram Abba são aqueles que estão cheios, repletos do Espírito Santo de Deus. Jesus estava repleto do Espírito de Deus. Ele estava sendo cuidado pelo Espírito de Deus nesta travessia angustiante da cruz. Cristo enfrentou os cuspes. Cristo enfrentou a humilhação de sua própria nudez. Exposto como um maldito na cruz do Calvário, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Jesus assumiu em seu corpo, cumprindo as profecias de Isaías 53, como um servo sofredor. Ele cumpriu em seu próprio corpo a nossa destinação. Nós merecíamos a cruz, nós merecíamos os cuspes, nós merecíamos a nudez, a exposição como um maldito, mas Ele foi lá e arrancou-nos da cruz do Calvário e assumiu em sua própria pele, em seu próprio corpo, a dor que estava destinada para os nossos próprios corpos. Trevas
trevas assumiram as narrativas e as cenas do Calvário. Meio-dia, 15 horas, 3 horas das mais densas trevas, as mesmas da criação. Quando a terra estava sem forma, vazia, o vazio absoluto, a escuridão absoluta, a palavra de Deus tenta retratar mais uma vez essa cena angustiante, esse vazio angustiante, esse silêncio angustiante. As trevas assumiram as cenas do Calvário. Mas olha o que diz Marcos 16. Marcos 16, o verso 2 diz assim: e muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, foram ao túmulo. Diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? E olhando, viram que a pedra já estava removida, pois era muito grande. Entrando no túmulo, viram um jovem assentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram surpreendidas e atemorizadas. Ele, porém, lhes disse: não vos atemorizeis. Buscais o Jesus, o Nazareno, que foi crucificado? Ele ressuscitou. Não está mais aqui. Vede o lugar onde o tinham posto. Percebam o que diz o verso 2. E muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, as trevas assumiram os cenários do Calvário, os cenários do Gólgota, os cenários da crucificação, da humilhação, dos escárnios. E agora em Marcos 16, estamos celebrando diante dos nossos próprios olhos o despontar do sol. Queridos, no próximo domingo, estaremos celebrando no calendário litúrgico de todos os cristãos, um Cristo que morreu sim, que padeceu sob Pôncio Pilatos, mas que ao terceiro dia venceu a morte de todos nós. Diante da sua ressurreição, do poder da sua ressurreição, podemos, como diz a primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, dizer: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está o teu aguilhão? Onde estão as tuas forças? Cristo tornou-se o primogênito dentre os mortos, porque Ele em seu próprio corpo não só padeceu, mas ressuscitou ao terceiro dia. E enquanto ressuscitado, Ele venceu a morte de todos nós. A Páscoa, irmãos, não significa um coelho e ovos de chocolate. A Páscoa simboliza a preservação dos primogênitos de Deus na saída do Egito. Pessar significa salto, passagem. Deus saltou, passou, atravessou por cima as casas dos israelitas, que jogaram sobre os umbrais das portas o sangue de um cordeiro perfeito. Os primogênitos de Israel foram poupados. O primogênito da promessa de Abraão também foi poupado. Deus providenciou em Gênesis 22 um cordeiro. Mas Deus, em seu caminho para a cruz, o Pai, o Filho, o Espírito Santo, não pouparam a morte do Deus Filho Jesus de Nazaré. Ele morreu, Ele assumiu os escárnios, Ele assumiu a dor, Ele assumiu os cuspes, Ele assumiu as vozes que diziam: Hosana, Hosana nas maiores alturas, mas vozes que se confundiram e que disseram: solta Barrabás. Ele absorveu estas vozes, estas calúnias religiosas. Ele absorveu as nossas dores, os nossos pecados, os nossos escárnios, as nossas humilhações. Ele enfrentou a cruz que estava destinada para nós, porque Deus nos preservou e propiciou e lançou sobre o seu próprio Filho a satisfação da sua própria ira. Ele nos poupou, irmãos. Ele morreu por nós. Ele ressuscitou ao terceiro dia. Ele está vivo. Ele vive
à destra do Pai, no lugar de honra, e um dia Ele vai romper as nuvens, e Ele vai nos levar, igreja, para uma eternidade sem dor, sem aflições, sem guerras comerciais, sem violências, sem estupros, sem choro, sem angústias, sem doenças emocionais, sem doenças psíquicas, sem síndromes de pânico. Iremos viver com Ele eternamente, para sempre, porque Ele decidiu levar sobre o seu corpo a nossa dor. Nós estamos na Páscoa, estamos na Semana Santa. A questão é: Ele habita em você? A mensagem da Páscoa já alcançou o seu coração? Eu queria convidar você a ficar de pé nesse momento. Feche os seus olhos e pergunte dentro da sua alma se o seu coração já se rendeu verdadeiramente aos pés da cruz. Se o Cordeiro perfeito de Deus, Jesus de Nazaré, é o Senhor do seu coração. Não estou falando de frequentar religiões. Eu não estou falando de ser parte de hall de igrejas. A minha pergunta ela é muito clara. Jesus é o Senhor da sua vida? Algumas pessoas que dizem: eu frequento religiões. Bem, as religiões matam. As religiões nutrem em nós preconceitos. As religiões às vezes tornam-se os muros que nos separam da própria presença de Deus. A pergunta não é se você tem religião. A pergunta é se Jesus, o Cordeiro perfeito de Deus, que venceu a morte, que ressuscitou, é o Senhor da sua vida, é o Senhor da sua alma. Hoje é dia de você entregar o seu coração para Jesus. Hoje não é dia de você se converter a uma nova religião. Hoje é dia de você entregar o seu coração a Jesus, para que o Cordeiro perfeito de Deus, Jesus de Nazaré, seja o Senhor da sua casa, seja o Senhor dos seus filhos, seja o Senhor do seu casamento, seja o Senhor das suas emoções. Se você quer entregar o seu coração nesta noite a Jesus, feche os seus olhos nesse momento. Feche os seus olhos. Se você quer entregar a sua alma, o trono do seu coração, para que Ele seja Senhor da sua vida. Se você quer entregar o seu coração a Jesus, ore comigo, repetindo essas palavras dentro da sua alma. Diga assim: Jesus, eu entrego o meu coração, eu entrego a minha vida a Ti. Eu não quero mais viver sem Ti. Eu não quero viver mais sem a Tua presença. Seja Senhor do meu coração, seja Senhor da minha vida, seja Senhor da minha casa. Eu peço perdão pelos meus pecados, eu peço perdão pela distância que assumi da Sua presença. Hoje eu quero viver para sempre na Tua presença, diante da Tua glória. Seja Senhor da minha vida, no nome de Jesus, amém. De olhos fechados, todos de olhos fechados. Há alguém aqui nesta noite que fez essa oração dizendo: Jesus, entra na minha vida, seja Senhor da minha vida. Se você fez essa oração, se você repetiu essa oração dentro do seu coração, levante uma de suas mãos, porque eu quero orar por você. Há alguém aqui que fez sinceramente essa oração? Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua vida. Pode levantar bem alto a sua mão. Eu quero orar por Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua vida. Louvado seja o Senhor, noite de salvação. Senhor Deus, muito obrigado. Cada pessoa que levantou sua mão hoje disse:
eu quero viver o Cristo que venceu a morte. Deus, escreva o nome delas no livro da vida eterna. Que essa mensagem cantada pelas crianças, de que Cristo morreu na cruz sim, mas ressuscitou ao terceiro dia, e está vivo e um dia voltará, que essa mensagem continue se concretizando no coração de cada um dos que levantaram as mãos. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado por essa noite, no nome de Jesus, amém.